está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os seus empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo. O nosso tempo é chamado de cronos. Ele tem minutos, horas, segundos. Ele passa numa velocidade que é impossível pará-lo. Ele está sempre em movimento. E o tempo, o nosso tempo, o tempo cronos, é um tempo onde a gente sabe que se divide por estações, não é? Sempre se divide por estações. Esse tempo, o nosso tempo, o tempo cronos, é o tempo que nós usamos para organizar as nossas vidas, manhã, tarde, noite. Bom, todas essas informações nós entendemos sobre o tempo. Mas há algo interessante, é que se nosso coração ele não tiver encontrado o sentido, a direção, o caminho certo para os nossos passos, o tempo se torna o nosso pior inimigo. Por quê? Porque o tempo ele vai exigir de nós muitas posturas, ele exige de nós correria, ele exige de nós assim, que a gente cumpra, precisamos cumprir as nossas atividades, mas nós podemos até chegar ao risco, correr o risco de tornarmos escravos do tempo. Você conhece aquele tipo de pessoa que acorda às 6 horas para regar o plano e depois não vai ter hora? Então, de tão escravos que ficamos, que nós vamos acabando acordando mais cedo, dormindo mais tarde, dormindo mais cedo, porque precisa dar conta de tudo. E quando uma vida entra nesse ritmo frenético do tempo, o tempo passa e nós não percebemos a vida acontecendo. Não é sobre esse tempo que Jesus está falando no Evangelho. Quando ele diz que o tempo chegou, ele está chamando a gente a perguntar: que tempo? Qual é esse tempo que Jesus está dizendo? E a resposta é: existe um outro tempo, o tempo de Deus chamado Kairos. Kairos. O tempo Kairos, ele não é cronometrado como o nosso tempo Cronos, mas o Kairos é sempre oportunidade de Deus. Deus sempre tem oportunidade para nós, independente do lugar, da forma, independente com quais pessoas estamos naquele dia, independente de como está a circunstância daquele dia. Quando estamos diante do Kairos de Deus, nós experimentamos o Senhor nos visitar em cada momento e em muitas situações da nossa vida. A grande diferença é essa: o Cronos, ele nos ajuda a nos organizar, mas pode nos escravizar de tal modo que a gente não tenha tempo nem para o outro, nem para Deus e também nem para nós. Porque a gente tem que entrar numa corrida frenética, enquanto que o Kairos de Deus
é esse tempo onde Deus desce até nós, onde Deus entra dentro do nosso tempo e se utiliza de todos os momentos da nossa história para falar conosco. Uma vida só, frenética no tempo, cronos, não tem contemplação. Quando a gente se percebe, já estamos cheios de dúvida. Mas uma vida no kairos de Deus é uma vida que o tempo todo nós somos interpelados, somos questionados, nós vemos a presença de Deus. Vou dar um exemplo de como esse tempo, como nós podemos, como o tempo cronos e o kairos ele pode acontecer em nossa vida. Exemplo, né? Faz de conta que naquele dia você já está com a vida totalmente planejada. E aí você chega em casa e encontra alguém na tua casa, mal, querendo partilhar. E aí você, aquela pessoa que vai até você e começa a partilhar. Uma pessoa escrava do tempo, ela vai ficar olhando para o relógio, porque já tem um compromisso marcado. Vai dizer, não, depois a gente conversa, depois a gente fala. E já precisa dar conta dos compromissos que tem adiante. Mas quando nós vivemos uma vida debaixo do kairos de Deus, nós vamos entender que às vezes nós precisamos abrir mão de algumas organizações que nós fazemos para encontrar com Deus e com o próximo que está diante de nós. É uma vida com contemplação. De repente você chega em casa, aí o seu filho naquele dia resolveu dizer. E ele começa a dizer, e você me perguntou, e você precisa parar. O mundo precisa parar naquela hora, porque está acontecendo algo sagrado. Quando alguém abre o coração para nós, é uma oportunidade sagrada, a gente precisa parar e ouvir. Isso é kairos. O cronos é esta correria frenética. É lógico que nós precisamos passar a vida dialogando os dois tempos. Nós não podemos abrir mão do tempo cronos, mas nós não podemos perder, nós não podemos deixar que sejamos escravos dele. Então, quando Jesus diz, chegou o tempo, Jesus está dizendo para nós assim, já, eu sei que tem muita correria, eu sei que tem muita coisa, você já planejou tudo, mas chegou o tempo novo. Quando o tempo novo chega na nossa vida, ele não vai mandando anúncio dizendo, estou chegando, daqui a 5 minutos, daqui a 10, não, estou quase. Não, mas 2 dias chegam. Quando o tempo novo chega na nossa vida, ele simplesmente aparece. E se nós estivermos presos ao cronos, se estivermos presos ao nosso tempo, ao nosso jeito, nós corremos o risco de perder as oportunidades novas que Deus tem para nós, simplesmente porque não paramos, não acolhemos, deixamos para Deus. Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem espaço para que Deus te encontre no caminho? Ou você está com a vida muito bem organizada, obrigado, por favor, não tem tempo para que a graça, a novidade, a vontade de Deus te alcance? A gente precisa avaliar isso, porque algumas vezes eu já percebi isso em algumas conversas. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que Deus nos abandonou, mas quando a gente desce na prática, a gente percebe que Deus deu tantos sinais na vida dessa pessoa, mas não houve tempo. Essa pessoa não quis dar tempo, e quando percebeu, já estava assim, lá dentro do seu balde de alguns problemas. Como é que você está vivendo? Existe espaço, existe tempo, existe kairos. Está na hora de deixarmos que o kairos aconteça. Vocês lembram da cena quando o anjo visita Nossa Senhora? Vocês lembram? Sim? Então, Nossa Senhora provavelmente estava na arrumação das suas coisas, em casa. Ela estava no cotidiano. Ela não marcou uma hora e disse assim, agora pode chegar o Espírito Santo. Eu estou pronto agora. Não, o Espírito Santo visitou ela no ordinário da vida. O
O anjo a visitou no ordinário da vida, e aí ela pôde parar e ver o que Deus estava chamando ela a viver. Sabe, isso também precisa acontecer conosco. Deus nos visita muitas vezes durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, mas talvez os nossos olhos, o nosso coração ainda é muito teimoso, não consegue perceber os sinais de Deus no tempo, os sinais de Deus no dia a dia da nossa vida. A gente consegue ver o que o vizinho mudou, a gente viu que a vizinha cortou o cabelo, a gente percebeu a cor de esmalte que mudou, a gente percebeu as coisas, mas às vezes não percebemos a novidade de Deus chegando em nossa vida. Deus está sempre trabalhando no novo tempo. Deus está sempre trabalhando em meu favor. Então, quando o tempo novo chegar, não tenha medo de parar e ceder ao Kairos de Deus, no tempo da graça. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: o tempo de Deus chegou na sua vida. Chegou. Não é ontem e não será amanhã, é hoje. O que temos é hoje. Então o tempo de Deus chegou para nós. Amém? A segunda palavra desta liturgia de hoje é sobre o reino de Deus. Jesus disse: porque o reino de Deus está próximo. Depois que Jesus morreu na cruz, deu a vida por nós. Depois que aconteceu a cena de Pentecostes, o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, a partir deste evento, deste momento de graça, nós podemos dizer que o reino de Deus não está mais próximo, mas o reino de Deus está dentro de nós. Quem é esse reino? Jesus. O reino está próximo de nós, quer dizer, a palavra, o ensinamento, a direção, a vontade dele chegou em nossa vida. E por mais que nunca tenhamos contato com a palavra de Deus, e por mais que nunca tenhamos ouvido uma pregação, uma homilia, a palavra de Deus habita em nós. Esses dias eu ouvia uma discussão, e alguém dizia para alguém não crente: por que você não mata? E ele disse: porque matar é errado. E a pessoa cristã perguntou para o não cristão: onde você encontrou essa verdade? Não, eu não encontrei em nenhum lugar, estava dentro de mim. E o cristão dizia: essa é uma verdade bíblica. Não matar. Mesmo que nós reneguemos a presença de Deus, mesmo que nós digamos que Deus não existe ou não diga, em nós habita o reino, em nós habita a palavra, Jesus habita dentro de nós. Mesmo que ninguém nunca tenha nos educado para o bem, você e eu somos inclinados para fazer o bem, porque o reino de Deus está em nós, porque a palavra do Senhor está em nós, a semente do verbo está em nós. Então, o que isso tem a ver na prática? Tem a ver que o meu passo, a minha postura, não pode ser mais uma qualquer postura. A minha postura sempre precisa ser uma postura de quem pertence ao reino. Então, o meu jeito de falar não pode ser de qualquer jeito mais. O meu jeito de falar precisa ser como alguém que pertence ao reino. Que reino? Ao reino de Deus. Então, vamos então ver algumas posturas. Alguém que não aceita o reino de Deus dentro de si, quando vai no mercado, chega com a cara burrada, não olha para ninguém, não fala com ninguém, passa pelo caixa, quase que atropelando o caixa, e quando o caixa demora um pouquinho, a vontade é de pegar a calculadora, fazer a conta, já passar o resultado, para ter o menos possível de contato com a pessoa, porque o reino está fora. Mas alguém que tem o reino de Deus dentro de si, quando passa diz bom dia, não é? Quando se aproxima e o outro chama, para, ouve, percebe. Por quê? Porque o reino de Deus nos faz não ter medo do outro. O reino de Deus nos faz não fugir do irmão. O reino de Deus que habita dentro de nós nos faz entender o quanto é importante a pessoa que está diante de nós.
Vocês conseguem ver a diferença? Sim? Quem não pertence, quem não quer o reino, vive assim, brutamontes. Quem pertence ao reino é chamado à docilidade de vida. E não se trata aqui, e nós só conseguimos viver isso porque a palavra de Deus está em nós. É por isso que é urgente que os cristãos tomem a postura do reino. Até dentro de nós, quem tem vindo às últimas missas nesses últimos tempos, tem percebido que eu tenho, durante o rito que é permitido, eu digo, saudai-nos uns aos outros, desejando a paz. Porque às vezes nos falta essa coragem. Nós chegamos, sentamos, encontramos um lugar meio parecido, porque não tem um jeitinho muito perto, ou a gente senta com quem já é nosso costume mesmo, porque talvez como cristãos nós temos medos uns dos outros. E é por isso que eu digo: a paz do Senhor esteja conosco. O amor de Cristo nos une. Quem nos une ao bem. Nós não podemos ter medo, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor hoje, que as posturas do reino realizem em nós. Tem muitas outras posturas. O reino de Deus é o reino de perdão, da reconciliação. O reino de Deus é o reino do recomeço. O reino de Deus é o reino da misericórdia. O reino de Deus é o reino que não devolve o outro na mesma medida. O reino de Deus exige de nós uma nova postura. O tempo, o reino de Deus, para encerrar, o tempo de conversão. É impossível fazer uma conversão, é viver um tempo de conversão sem dar o nosso tempo para Deus e sem entender que o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque se eu não entendo que Deus já habita dentro de mim, eu vou continuar dando desculpa. Ah não, depois eu vejo, outro tempo. Ah não, outro momento. Não vou na missa não, porque hoje está chovendo. Ah, não vou lá na ajuda não, porque hoje não dá. Ah, não vou lá porque, não sei, não estou me sentindo bem. Então, quando nós não entendemos que o reino já habita dentro de nós, nós vivemos uma vida inteira justificando. E deixa eu te dizer uma coisa, leva isso para a vida: quem justifica não muda. Sabe aquele tipo de pessoa que você começa a corrigir e ela começa a dizer: não, mas é porque a cor, é porque fulano, é Beltrano me disse, está parando e falou, e aí por conta disso é que quem justifica não muda. Quem justifica não muda. É por isso que, para viver a conversão que Deus quer, que Deus deseja, nós precisamos ter a coragem de não fugir mais, e de ceder à vontade de Deus. O que é conversão? Conversão é mudança de mentalidade. Beleza. Mas existe hoje muitas oportunidades de mudar o que a gente pensa. Eu vou na psicóloga, a psicóloga me convence e aí eu mudo. Não é sobre essa mudança que Jesus está chamando de mentalidade. A mudança que Jesus está chamando é uma mudança que exige passar por um filtro. Um filtro. E qual é esse filtro? Cristo, é Jesus. Não é simplesmente mudar a minha postura, é parecer com Jesus. Quais são as posturas que você tem e que você acredita que existem em Jesus também? No que você e Jesus é parecido? Olha, uma das coisas que eu sei que eu sou parecido com Jesus é que Jesus gosta da mesa e eu também, Você será tão comilão como eu. Disseram que ele era comilão, então eu acho que é. Mas quais são as posturas de Jesus que você tem também? Porque conversão é isso, é deixar a minha postura, a minha teimosia, e passar pelo filtro do cristocentrismo, passar pelo filtro do Cristo, para que eu possa ter a imagem de Cristo. Sabe a água do filtro? A água do filtro é bom, não é? A gente põe naquela parte de cima e aí enche e devagar ela é filtrada. Ela vai deixando as impurezas em cima e vai descendo aquela água limpinha, gostosa. E quando a gente toma
Quando a gente põe em cima, ainda tem gosto de cloro, mas quando a gente bebe embaixo, tem um sabor mais gostoso. Quem tem filtro de barro em casa sabe como é. Viver a conversão é isso. Eu coloco as minhas intenções aqui em cima do filtro e deixo passar pelo filtro, deixa Jesus filtrar, de modo que a minha postura pareça com Ele. Quais posturas que eu posso parecer com Jesus? Jesus era bom, Jesus era misericordioso, Jesus era insistente, Jesus era fiel, Jesus separava um tempo para rezar, Jesus também estava no meio das pessoas, Jesus gostava da mesa, Jesus gostava da convivência, Jesus também celebrava, Jesus ia ao casamento, Jesus também ficava sozinho na solitude, Jesus tinha um relacionamento com Deus, Jesus, olha quantas posturas. Quais dessas nós já parecemos com Ele? Bom, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, qual é a postura sua que parece com a de Jesus? Pergunta isso. Pode perguntar. Isso. Se for alguém que já é da sua família, isso ajuda, né? Eu já espero a resposta. Qual a postura sua que parece com Jesus? Posturas desse grupo. Os skinheads têm a cabeça todas raspadas. Os romanos da época de Jesus andavam com roupas romanas, finas, e mesmo os mais pobres eram ainda mais arrumadinhos. O judeu, a barbona, o kippá na cabeça, as dancinhas do Shabat. Mas em nós cristãos não se trata de roupa, se trata de postura. Nós precisamos ter as mesmas posturas de Cristo Jesus. A palavra de Filipenses 2, versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Outra tradução diz: tende em vós os mesmos pensamentos de Jesus. A gente pode atualizar agora nessa linha dizendo: tende em vós as mesmas posturas de Cristo Jesus. E gente, não são posturas grandes, elas começam nas pequenas coisas. Isso é viver conversão. Conversão não é de repente vir, deixar o cabelo enorme, começar a usar saia, e andar com a Bíblia debaixo do braço, começar a gritar Jesus ao Senhor. É mais do que isso. Conversão é parecer com Ele. Conversão é ter a mesma postura dele. E a gente pode fazer isso onde? Lavando louça em casa, no trabalho, no trânsito. Para mim a maior dificuldade é parecer com Jesus no trânsito. Meu Deus, é muito difícil. Sobretudo quando põe essas placas assim, 40, 50. Quem inventou esse negócio? Podia ser mais rápido, né? Quem parei uma placa, é difícil parecer com Jesus para mim no trânsito, porque eu gosto de correr de um lado para outro o tempo todo, mas de vez em quando eu paro, penso e digo assim: cristão deveria não perguntar, porque sabe esperar. Estou tentando, está difícil, mas é sobre isso, entende? É olhar para Jesus e olhar para nós, não é algo do além, mas é olhar para o cotidiano e começar a ter essa capacidade de discernimento de o que Jesus faria. Jesus não foi numa festa? Vai. Mas qual é a postura de Jesus na festa? Isso muda tudo. Jesus não foi, não teve amigo dele. E qual é a postura de Jesus com seus amigos? Jesus estava junto, mas não se misturava. Isso quer dizer que havia um tempo para estar perto, mas havia um tempo para ficar sozinho também. Precisamos olhar para Jesus. Ele é o modo, a maneira, Ele é o filtro, Ele é a direção que nós podemos assumir e seremos muito mais felizes. Por fim, é aquilo que o salmista diz: vossa verdade me orienta e me conduz,
Vossa verdade me orienta e me conduz. A verdade para nós cristãos não é uma ideia. Aliás, para nós cristãos, a verdade não são verdades. Existem algumas pessoas que dizem assim, cada um tem sua verdade. Não, para nós cristãos não existem outras verdades. A verdade tem um nome, e este nome é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, eu me empolgo, né? Ele é a vida, Ele é a direção que nós estamos precisando. Então não se trata de cada um ter sua verdade, vamos dialogar, vamos estudar. Não, se trata de encontrar a verdadeira. E porque encontramos a verdadeira, nós temos a coragem de abandonar os outros caminhos que não valem a pena para nós. Alguém vai dizer, é um escritor, filósofo, acho que francês, eu não vou lembrar o nome, mas alguém vai dizer assim: felicidade não se trata de ter vivido muitos caminhos, mas a felicidade é e consiste em escolher um único caminho e gastar, dar, se doar neste caminho. Não quer dizer ter muitas opções, mas uma só e viver bem. Isso é felicidade. Bom, o tempo veio e a conversão. Por isso eu pergunto para cada um de nós agora: o que vamos fazer? O que vamos fazer no Evangelho mais? Diz o Evangelho, termina ele, que Jesus passou por Pedro, Tiago e João, e eles estavam trabalhando. E eles estavam já ocupados. E aí Jesus chama, segue-me. Diz que eles abandonam tudo e seguem. Às vezes as nossas ocupações nos impedem de tomar a decisão de um novo tempo. Claro, coragem. As tuas ocupações não podem te impedir de assumir um tempo melhor para a tua vida. Jesus nos ensina isso, né? Ele não chama a gente desocupada. Ele chama a gente de ocupada. E quanto mais ocupada a gente tiver, mais Ele vai nos chamar. Para que a gente tenha a coragem de corresponder à vontade dele. Então, te convido a deixar as redes. Te convido, como Tiago e João, deixar as redes e assumir o novo tempo de Deus na tua vida. Perceba os sinais de Deus, a presença de Deus que passa no dia a dia da nossa vida. E quando Ele te chamar, não diga não, diga: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade.